Meus irmãos, graça e paz. Continuando com a exposição no Evangelho de Marcos, vamos abrir no capítulo 6. Farei a leitura do verso 14 ao 29. Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 14 ao 29. Assim diz a palavra do Senhor. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhes quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta entregou por sua vez à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Oremos. Santíssimo Deus e Pai, em cuja presença estamos, queremos rogar ao Senhor que continue a falar ao teu povo, alimentá-lo nessa hora, por meio da instrução da tua palavra, ó Deus. Ajuda-nos a entender o que a mensagem acerca da morte de João Batista diz a respeito do nosso viver hoje, a nossa pregação hoje, a maneira que nós vivemos como crentes hoje. Que assim o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Marcados para morrer. Parece até o título de um filme, né? Mas, quando nós olhamos para uma passagem como essa, quando nós olhamos para os profetas do Antigo Testamento, quando olhamos para os evangelhos e a própria pessoa de Cristo Jesus, parece ser este o tema que envolve a vida dos cristãos. Quando nós olhamos também para a igreja perseguida hoje, quando nós olhamos para a hostilidade, para a repulsa, para o ignorar dos cristãos, mesmo num contexto como o nosso, do Brasil, que não tem perseguição, como tem em países fechados ao Evangelho, os cristãos são aqueles que estão sempre marcados para morrer. Quando o bispo anglicano J.C. Riley leu essa passagem, ele escreveu o seguinte, ele falou: veja bem o que essa vida reserva para os grandes servos de Deus. João Batista, se nós podemos falar que há grandes servos, ele era um deles. E ele foi decapitado por causa do Evangelho, por causa da confrontação ao pecado, por causa da verdade.
Então, o que nós temos aqui nessa passagem é um homem marcado para morrer. E eu quero pensar com os irmãos nessa noite como nós também somos marcados para morrer por causa do Evangelho. E como que a gente faz isso? Como que a gente fica sempre na mira daqueles que odeiam a verdade do Evangelho, aqueles que, se pudessem, nos matavam mesmo. Mas às vezes nem precisa matar, literalmente falando, porque as pessoas elas podem ter ódio de nós, porque nós pregamos a verdade. E elas já podem até nos matar em seus corações. Mas isso não é um problema, porque os cristãos, eles são pessoas marcadas para morrer neste mundo. E de tudo farão para que eles se calem. Mataram a João pensando que a mensagem ia se calar. Mataram os discípulos de Jesus, mataram o próprio Jesus. Mas nós estamos aqui, falando do Evangelho, apontando o pecado, confrontando o pecado, chamando ao arrependimento, chamando as pessoas para crerem no Senhor Jesus Cristo. Nós temos nesse texto um momento de flashback de Marcos. Ele para o que ele está narrando para contar algo que havia passado, algo que havia acontecido, detalhar ali a morte de João Batista e como isso se sucedeu. Nós lemos no verso 14 que chegou aos ouvidos de Herodes as notícias acerca de Jesus Cristo. Nos versículos anteriores, nós encontramos Jesus pregando em Nazaré, nós encontramos os discípulos andando na região ali, pregando o Evangelho, os milagres que Jesus fez em Cafarnaum, tudo isso chegou aos ouvidos de Herodes. Embora Marcos chame Herodes de rei, ele não era um rei, ele era governador da região da Galileia. Ele era um governador, então Marcos está usando uma figura de linguagem para falar a respeito do governo de Herodes, e aquele governador fica sabendo dessas histórias acerca de Jesus Cristo, acerca dos seus discípulos, os milagres que Jesus realizou. E aqui nós já estamos caminhando para o 3º ano do ministério de Jesus. Ou seja, o anonimato de Jesus está acabando de vez. Todo mundo já ouviu falar a respeito dele. Todo mundo já está conhecendo quem é Jesus Cristo. E é interessante que o texto ele vai apresentar a concepção que as pessoas tinham acerca de Jesus, a opinião deles acerca de Jesus, que em outro momento também as pessoas vão falar a mesma coisa. As pessoas tinham 3 opiniões acerca de Jesus. Alguns falavam que ele era João Batista, que havia ressuscitado dentre os mortos. Outros falavam que ele era o profeta Elias. E outros generalizavam, ele é qualquer um dos profetas aí, qualquer um dos profetas do Antigo Testamento. Quando Jesus fez essa pergunta aos seus discípulos, mais adiante, Pedro fala, não, as pessoas estão falando que o Senhor é João Batista, que o Senhor é Elias, que o Senhor é qualquer um dos profetas, mas nós sabemos que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus Cristo fala, muito bem, você fez a boa confissão. Mas Herodes não é crente, Herodes não tem a boa confissão. Então, na cabeça de Herodes, só pode ser João Batista. Pelo que nós lemos aqui, ele tinha em algum momento apreço por João Batista. Então, quando ele ouve falar de Jesus, é possível que ele tenha pensado, quem sabe é João Batista? E eu mandei matá-lo, mas ele ressuscitou de alguma maneira. Pode ser também que Herodes olhou para a situação e falou, certamente é João Batista, ele voltou para me atormentar. Porque é certo que a consciência de Herodes continuava perturbada mesmo depois da morte de João Batista. Então nós temos aqui este momento em que ele define que é João Batista, e aí nós passamos a ouvir como que se deu a morte de João e quais foram os motivos pelos quais ele foi uma pessoa, um cristão, um discípulo de Jesus, marcado para morrer. A primeira coisa que João Batista fez para ser alguém marcado para morrer foi apontar o pecado de uma ímpia furiosa. Herodias é essa mulher. O texto diz que ela odiava João. Ela estava furiosa porque João estava apontando o seu pecado. Eu quero falar um pouco de quem era essa mulher para que os irmãos entendam o contexto aqui. Quando Herodes, o Grande, morreu, o seu reino foi dividido, ele reinava em toda aquela região da Palestina, ele morreu, o seu reino foi dividido com seus 3 filhos. Herodes Antipas, que é esse aqui que executou João,
Herodes Filipe, que era o esposo da Herodias, e o outro que se chamava Arquelau. Então, esses 3 filhos, cada um ficou com um pedaço daquela região. É por isso que Herodes é chamado de o tetrarca também, porque ele era governador de uma das 3 partes do então reino dividido. Herodias, então, era esposa de Filipe, consequentemente cunhada de Antipas. E ela tinha uma filha que, segundo o historiador Joséfo, se chamava Salomé, que também vai participar dessa história daqui a pouco. Só que Herodias e Herodes Antipas resolveram que era melhor que eles terminassem os seus casamentos e se unissem, casassem. Só que eles eram judeus. E, segundo a lei de Levítico, capítulo 18, capítulo 20, não era lícito que um homem tomasse a mulher do seu irmão. Isso era impureza, isso era pecado diante do Senhor, porque não foi uma separação por nenhum motivo, foi simplesmente porque Herodes e Herodias olhavam e falavam, vamos deixar os nossos respectivos cônjuges e vamos nos unir. Eles estavam vivendo em adultério, eles estavam vivendo na impiedade. E aí João Batista, como era um homem destemido, um crente, como se diz lá no Nordeste, cabra macho, vai lá falar com Herodes. Fala com ele, está errado o que vocês estão fazendo. Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias, então, odeia e deseja matar, deseja silenciar o profeta. Herodes tentou de alguma maneira remediar a história, ele prendeu João Batista. Só que isso talvez não era muito suficiente para Herodias. Ela desejava que ele se calasse de vez. Porque não pensemos, irmãos, que João Batista foi para o cárcere e ficou calado ali. Todas as vezes que João podia falar, certamente ele denunciava, não te é lícito, vocês estão em adultério, vocês estão contra a lei do Senhor, vocês estão pecando contra Deus. E aquilo ficava martelando na cabeça de Herodias. Ela odiava o mensageiro, mas na verdade ela odiava o próprio Deus, porque o mensageiro, que era João Batista, falava em nome de Deus, falava a palavra de Deus, denunciava um pecado de acordo com aquilo que Deus diz que é pecado. Então ele está denunciando algo que o próprio Deus mandou que ele denunciasse, porque está escrito na palavra do Senhor, e certamente Herodias, na verdade, odiava João Batista, mas no fundo ela odiava, era Deus que determinou que aquilo não era correto. Agora nós precisamos pensar que essa não é uma novidade. Os crentes, eles são marcados para morrer, e os ímpios, eles se despertam furiosamente contra a mensagem do Evangelho, contra a verdade. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós vamos nos lembrar de um caso bem parecido, que é o de Elias. Elias denunciou o pecado de Acabe e Jezabel. Se você já leu o texto, você sabe que ele foi duramente perseguido e Jezabel prometeu matá-lo. E enquanto ela não conseguisse isso, ela não sossegaria. Nós vamos encontrar isso na vida do profeta Jeremias, que também denunciou o pecado da sua época, e ele foi preso, chicoteado, jogado numa cisterna, levado com os cativos para o Egito, porque ele denunciou o pecado do seu tempo. Se nós pensarmos em outros profetas como Isaías, Malaquias e tantos outros, nós vamos encontrar a mesma dinâmica. Se nós formos pensar nos dias atuais, aqueles irmãos que denunciam o pecado, eles são de alguma maneira retaliados, perseguidos. Desperta a fúria das pessoas. E aí nós precisamos lembrar que isso não é uma desgraça para o cristão. Se nós estamos pregando fielmente a palavra e denunciando o pecado, os ímpios não vão gostar de nós. Os ímpios não vão ficar simpático à nossa mensagem, porque você está mexendo com algo, você está tocando em algo que lhe incomoda, que incomoda o ímpio. Você falar, você confrontar o pecado de alguém de acordo com a palavra do Senhor. Quando nós olhamos para o verso 21, a história continua porque Herodias, ela odiava ele e ela esperava um dia favorável para matá-lo, e esse dia chegou. Um dia favorável, uma oportunidade perfeita. Aniversário de Herodes, festa,
muita bagunça naquela festa, muita bebedeira, muita promiscuidade. Tinha gente ali da Galileia que estava naquela festa, que era gente importante da alta sociedade da Galileia, os magnatas da Galileia estavam ali, os oficiais militares dos romanos também estavam ali. Então o texto mostra que quando chega no final da festa, provavelmente no final da festa, quando todos já estão embriagados, Salomé entra, seminua, dançando sensualmente, o que é provável que aconteceu aqui neste momento, e isso vai agradar aqueles homens inescrupulosos, sem pudor, e diante da oferta que Herodes faz, pede o que você quiser para mim. Ela vai e conversa com a sua mãe, e ela fala a cabeça de João Batista. Agora é a hora de matar, de silenciar o profeta. É claro que isso aqui faz parte da trama de Herodias. Não pense que isso aqui foi por acaso, foi fortuito. Ela sabia como funcionavam os banquetes. Ela sabia que era regado a muita bebida, a muita orgia. Ela sabia que o governador, em dado momento, ficaria fora das suas faculdades normais. E ela usa a própria filha para despertar desejo em Herodes, só com o intuito de matar João Batista. Impiedade, perversidade, há um prazer no coração endurecido, quando as pessoas tentam calar os proclamadores do Evangelho. No verso 28 nós lemos que trouxeram a cabeça dele num prato e entregou a jovem, que logo o entregou à sua mãe. Nós conseguimos ver Herodias sorrindo aqui, com a cabeça de João Batista na mão. Quando aquela mulher vê a cabeça de João Batista no prato, os olhos dela brilham. Porque a impiedade, a dureza do coração, faz isso com as pessoas, a malignidade destes corações. Então o povo de Deus é marcado para morrer. E é fácil nós despertarmos a fúria daquele que não serve ao Senhor. É só falar com ele que ele está em pecado. É só falar com ele que ele precisa se arrepender dos seus pecados. É só você apontar a palavra do Senhor e dizer para ele: o que você está fazendo não está de acordo com o que Deus quer para a sua vida. Foi assim que João Batista ficou marcado para morrer e de fato foi morto por Herodias. Agora a gente precisa estender e pensar um pouco que nós temos que tomar cuidado para que essa dinâmica de fúria que Herodias tinha não se aproprie de nós crentes na nossa caminhada. Como que seria isso? Quando você está se desviando dos caminhos do Senhor, ou você está em flagrante pecado, e um irmão te procura para te exortar, para falar com você: meu irmão, você está caminhando em pecado. Se você se irar contra esse irmão, a Escritura diz que você estará caminhando como Herodias, porque você estará negando a verdade do Evangelho. Se você ficar furioso, se você ficar com o coração endurecido, quando você ler a palavra, quando você ouvir uma pregação, quando alguém te exortar a respeito do seu pecado, é perigoso que você esteja pensando como Herodias. E aí você não seria marcado para morrer, você estaria mais para alguém que quer matar o outro. Nós precisamos pensar nisso, para que esse tipo de coisa nunca aconteça conosco. Nós somos aqueles que apontam o pecado, nós somos aqueles que reconhecem que somos pecadores, e quando alguém nos confronta, nós nos quebrantamos diante do Senhor. É assim que nós devemos caminhar. Mas seguindo aqui, nós somos marcados para morrer, os cristãos são marcados para morrer, não só quando eles despertam a fúria dos ímpios, mas quando ele desperta a fúria de pessoas poderosas, que até são simpáticas ao Evangelho de alguma maneira. Eu estou falando de Herodes. Se você ler no texto, você vai perceber que Herodes tinha uma certa simpatia por João e por aquilo que João falava. Veja que Herodes, ele é este homem poderoso, inescrupuloso, mas é um homem que, de certa maneira,
gosta de ouvir algo diferente. Veja o verso 20. Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e ele tinha João em segurança. Quando ouvia a João, ele ficava perplexo, escutando de boa mente. Sabe o que é boa mente? Ele escutava alegremente. Ele gostava que João falasse. Ele gostava de ouvir a João. Isso é interessante, porque às vezes o ímpio, ele gosta de ouvir o crente, ele gosta de ouvir um bom sermão, ele gosta de ouvir a palavra, mas isso não desce ao seu coração. É o caso de Herodes. Ele ouvia até alegremente a mensagem que João tinha para pregar a ele. A mensagem do Evangelho. E é interessante que o evangelista Marcos, ele vai dizer que Herodes também queria matar a João. Mas ele temia o povo, porque o povo considerava João um profeta. Por que isso, irmãos? Porque apesar da simpatia, apesar de gostar de ouvir a João, Herodes também é um ímpio que não aguenta ser confrontado no seu pecado. Aquilo perturba, o incomoda, aquilo mexe com ele, porque João não para de falar. Ele encontra com João, está errado, pecado. Ele prende João, pecado, está errado. De toda maneira que ele mexia, ele só ouvia a mensagem que o confrontava, e isso soava muito duro aos seus ouvidos. Mas mesmo assim, o texto mostra que ele, nesse conflito entre matar ou não João, ele sabia que João era um homem de caráter, que João falava a verdade. A consciência de Herodes o acusava. Então ele não matou a João a princípio. Só que agora, depois que acontece tudo aquilo, que a jovem pede a cabeça dele, lá no verso 26, veja comigo, ele entristeceu-se profundamente. Mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. Perceba isso aqui. A única coisa que chegou ao coração de Herodes foi entristeceu-se profundamente. Não por causa da mensagem de João, mas porque ele tinha feito um juramento e ele não ia quebrar o juramento. E por causa dos convivas que estavam com ele. Ele não queria passar vergonha perante os seus amigos, as autoridades da Galileia. Então, se ele fez um juramento, ele tinha que cumprir este juramento para não passar vexame diante das pessoas. Então, perceba isso. A única coisa que chega ao coração de Herodes era entristeceu profundamente. Não teve arrependimento, não teve quebrantamento. Apesar da simpatia, apesar da alegria em ouvir a João Batista, ele ficou triste. Talvez João Batista era o único homem naquele reino, naquele governo, que não bajulava Herodes. Talvez João Batista era o único que Herodes sabia, se eu for lá, ele vai falar a verdade comigo. Então ele fica só triste, vou perder aquele que não me bajula, vou perder aquele que fala duras verdades comigo, embora nada disso ele cresce. Nada disso fazia diferença na vida dele, não se arrependeu. É um homem que chegou perto, digamos assim, do Evangelho, mas chegar perto não é a mesma coisa que ter uma transformação de vida. João Batista estava marcado para morrer e apontando o pecado de Herodes, um homem simpático ao Evangelho, ele foi morto. Herodes fica triste, mas traz a cabeça de João Batista. Lá em Mateus diz que João Batista pregava para Herodes, falando com ele contra todo o mal que ele fazia, além deste que era casar-se com Herodias. Então João Batista não ficava só falando de Herodias. João Batista fazia a lista: Herodes, você pecou nisso, se arrependa. Creia no Evangelho, creia no Messias, esse que está passando por aí, que você está ouvindo falar dele. Então é o que está acontecendo com Herodes. É só um simpatizante. E os crentes são marcados para morrer também pelos simpatizantes com o Evangelho. E tem um episódio interessante com Herodes, porque ele encontrou Jesus. Vocês devem se lembrar disso. Quando Pilatos prendeu Jesus, enviou-o para Herodes. É esse Herodes aqui. E o texto diz que ele ficou feliz de encontrar Jesus,
esperou Jesus fazer algum milagre, e quando Jesus não fez nenhum milagre, ele escarneceu de Jesus, zombou de Jesus e devolveu Jesus para Pilatos. E ali Jesus foi crucificado. Esse é Herodes. Você vai encontrar muitas pessoas assim, simpatizantes ao Evangelho. Talvez até dentro da própria igreja tem quem seja só simpatizante, gosta de vir, ouvir uma boa música, ouvir um bom sermão, ter uma conversa com os crentes, caminhar ali no meio dos crentes de alguma maneira, só que ele continua como Herodes, impenitente, amando o seu pecado, sem arrependimento, sem mudança de vida. Então essa pessoa, na medida do possível, se ela puder, ela vai te prejudicar ou até te matar, quem sabe, porque em algum momento ela vai cansar disso tudo, ela não aguenta, entende isso? O ímpio simpatizante, ele não aguenta ouvir que ele é um pecador e carece de arrependimento. Por isso, os crentes são marcados para morrer até pelos simpatizantes ao Evangelho. Em terceiro lugar, aí eu quero concentrar-me em João Batista. Nós somos marcados para morrer se nós tivermos uma mensagem como a mensagem de João Batista. Uma mensagem fiel, uma mensagem verdadeira, uma mensagem que fala completamente do Evangelho. João Batista é o último profeta do Antigo Testamento. É ele que vem como o precursor de Jesus Cristo. É ele que prepara o caminho para Jesus. A Escritura diz que ele vem no mesmo ritmo de Elias, na mesma dinâmica do ministério de Elias, que é de denunciar o pecado, de chamar ao arrependimento, de apontar para as pessoas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de dizer para elas: é chegado o reino de Deus sobre vós. Acima de tudo, João Batista era um homem temente a Yahvé. Era um homem que queria ser fiel ao Senhor e estava pronto a pregar, ainda que isso lhe custasse a vida. Esse era João Batista. Ele não se deixava intimidar. Os irmãos já conferiram no início dos evangelhos, principalmente de Mateus, quando ele está batizando, escribas e fariseus vão até ele, e ele os vê e diz: raça de víboras. Quem os induziu a fugir da ira vindoura? Falar isso para um escriba e fariseu naquela época tinha que ser cabra macho. João Batista não se intimidava com os homens, porque ele sabia que ele devia somente a Deus, que ele temia somente a Deus. Ele não ficou intimidado nem quando ele foi preso por Herodes. Certamente, o texto não fala, mas certamente João Batista não se calou na prisão, porque Herodes continuava ouvindo a João Batista. Herodes talvez ia lá na prisão: eu preciso ouvir João Batista hoje. Vamos lá, fala João Batista. E aí João pregava para ele o evangelho e o arrependimento. Talvez Herodes chegava para os seus amigos e dizia: eu prendi aquele moço, João Batista. Mas olha, ele continua pregando. A Herodias está querendo matar ele, eu estou tentando segurar a onda. Mas eu vou ter que matar, porque ele não para. Talvez João Batista recebia na prisão seus irmãos em Cristo. Isso era comum naquela época, autorizar a entrada para visitas na prisão ali, naquele contexto. E talvez alguns até pudessem dizer: João Batista, para, Herodes vai te matar. João Batista certamente, se ouvisse uma proposta dessa, recusaria prontamente. Ele era um homem que tinha uma mensagem, e essa mensagem precisava ser proclamada. João Batista sabia aquilo que Deus disse por meio do profeta Ezequiel. Sabe o que Deus disse ao profeta Ezequiel? Quando eu disser ao perverso: certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares ao perverso e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas você será salvo, você estará de mãos limpas. Então perceba que João Batista, ele está pensando nisso aqui: tem um perverso, e eu preciso falar com ele da sua iniquidade, do seu caminho mau. Se ele continuar, o sangue dele não será requerido de mim, não é responsabilidade minha. É por isso que João Batista continua
a pregar o evangelho, continua a pregar arrependimento para Herodes e Herodias. Ele tinha uma mensagem e ele tinha um comissionamento e ele tinha uma responsabilidade diante de Deus. O perverso está indo para os maus caminhos e eu preciso alertá-lo dos maus caminhos que ele está indo. Essa é a minha responsabilidade. Senão o Senhor vai requerer o sangue dele de mim. Então, quando nós lemos, irmãos, os evangelhos, a vida de Cristo, a vida de João Batista, o que aconteceu com os discípulos, nós precisamos entender que o evangelho é assim, que o discipulado é assim. Está mais para um campo de batalha do que um parque de diversões. Nós temos uma mensagem, nós temos os ímpios que precisam ouvir essa mensagem, nós temos uma ordem de Deus e nós temos a fúria, nós temos o desprezo, nós temos a perseguição dos inimigos do evangelho. Nós precisamos anunciar a única mensagem que nós temos. A mensagem que nós temos diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ao mesmo tempo essa mensagem diz: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus sobre vós. Era isso que João proclamava. João, ele não proclamava a mensagem pela metade. Ele dizia às pessoas: vocês estão em pecado, vocês precisam se arrepender. Olha ali, aquele que pode salvar vocês. É o Cordeiro de Deus, ele é o Salvador, ele é o que pode perdoar vocês. Uma mensagem que enfatiza a graça de Deus e que enfatiza o juízo de Deus na mesma medida. Se nós queremos ser de fato pessoas marcadas para morrer neste mundo, nós precisamos pregar essa mensagem. E eu acho que nós devemos querer, porque esse é o caminho do verdadeiro discípulo de Jesus. O mundo o marca, põe uma marca nele, desejando que ele morra, porque ele está pregando a verdade, ele está pregando o evangelho. Nós precisamos nos lembrar também que nós pregamos a verdade no mundo pós-verdade. Nós falamos sobre isso pela manhã e repito novamente. Quando João pregava, ele pregava a pessoas que odiavam a verdade. Nós pregamos para pessoas que nem consideram que existe uma verdade mais. Mas elas precisam ouvir que há uma verdade absoluta, que há uma verdade única, que é a palavra do Senhor. A nossa geração anda bem pós-verdade. Então não espere que a sua mensagem vai soar bem aos seus ouvidos. Mas você tem essa mensagem. Você precisa pregá-la. As pessoas estão seguindo as fábulas e despertar as pessoas da fábula, dos seus sonhos, dos seus contos, vai gerar reações. Então fale a verdade do evangelho, faça como João Batista, mas fale em amor, fale em graça, fale em misericórdia, fale com compaixão pelos perdidos. João Batista queria o bem de Herodes e de Herodias. Ele queria que eles se convertessem dos seus maus caminhos. Certamente ele pregava com amor, graça, misericórdia àquelas pessoas. Devemos fazer isso, ainda que custe a nossa cabeça. Agora, não fica muito preocupado não, porque aqui no Brasil dificilmente pregar o evangelho vai custar a sua cabeça. Para os nossos irmãos da igreja perseguida, todos os dias, custa morrer por causa de Cristo. Aqui no máximo que vai acontecer com você é uma retaliação, uma perseguição intelectual, talvez um xingamento de alguém que vai ouvir o evangelho, no máximo que vai acontecer isso com você. E isso eu penso que aumenta a nossa responsabilidade, porque os nossos irmãos da igreja perseguida, eles estão dispostos, assim como João Batista e os demais discípulos, a morrer de fato, mas eles vão continuar pregando o evangelho. Agora nós que dificilmente seremos mortos, literalmente falando por causa de Cristo, nós nos calamos, nós não pregamos, nós não evangelizamos. Então a responsabilidade sobre nós é maior. Quando chegar naquele dia, aquilo que foi dito para Ezequiel será dito para nós. Você viu o perverso? Você era amigo do perverso? Você tinha abertura para falar com o perverso? E você não falou. Você não mostrou para ele o caminho da salvação. Deus vai requerer o sangue daquela pessoa de você. E se você for duramente perseguido, vamos pensar aí, mudou a realidade do Brasil. Agora nós fazemos parte da igreja perseguida. O que a Bíblia fala para nós? Nesse dia, exultai, porque se perseguiram a mim, perseguirão a vós outros. Os discípulos não são melhores do que o mestre.
é o que disse Jesus Cristo. Então não seja covarde, pregue o evangelho, com amor, com graça, com disposição de ver o perdido alcançado. Mas não pregue o evangelho pela metade. Fale do amor, mas fale da justiça. Fale que a pessoa precisa se arrepender, que ela precisa crer. Repreenda os pecadores para que eles se voltem a Jesus Cristo. Eu quero concluir a mensagem lembrando de algo que Francis Schaeffer falou nas décadas passadas. Francis Schaeffer foi um homem que escreveu, teólogo presbiteriano, escreveu no passado, mas quando você lê os livros dele, parece que ele está escrevendo para hoje, porque ele fez uma leitura boa da realidade do tempo dele, e como não há nada de novo debaixo do céu, ele diz o seguinte: os homens sabem que tem algo errado, e é só os cristãos que podem dizer para eles que tem algo errado com eles. Então lá no fundo, o ímpio ele sabe que ele está errado. Herodes, Herodias sabiam que estavam errados, mas eles precisavam ouvir de um crente qual era o erro deles. Nós devemos afirmar para este mundo que nós somos a antítese deste mundo, nós somos o contrário, nós não somos a síntese. Sabe o que é a síntese? É você acompanhar este mundo. Ah, está adulterando, olha, deixa, né? É o tempo, é a cultura. Ah, o casal de namorado tem relações sexuais antes do casamento, deixa, nós estamos num novo tempo. Ah, a pessoa, ela está caminhando de braços dados com os ídolos, da fama, do dinheiro, do poder, deixa, é do nosso tempo. As pessoas, elas estão se comunicando com os mortos, as pessoas estão chamando José, Maria, João para interceder por eles, deixa, são coisas do nosso tempo. Claro que não. Claro que não é assim. Nós devemos pregar e apontar que tudo isso é pecado e chamar as pessoas ao arrependimento. Não são coisas do nosso tempo. Nós precisamos deixar qualquer relativismo moral de lado e apontar que há uma verdade, e essa verdade é a palavra do Senhor. Assim como João Batista fez, assim como outros fizeram também. Veja o que a palavra do Senhor diz quando Paulo disse para Timóteo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, Timóteo. Insta, fala com as pessoas, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Olha só, é o nosso tempo, irmãos. As pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. É o nosso tempo, irmãos. Só que aí Paulo fala para Timóteo: tu, porém, Timóteo, seja sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições, Timóteo, por pregar a verdade do evangelho. Faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Eu creio que é assim que nós como igreja devemos caminhar, ainda que estejamos marcados para morrer, e ainda que morramos por causa do evangelho de Cristo Jesus. Que assim Deus nos dê graça de pregarmos a verdade e mantermos-nos firmes, ainda que a morte venha por isso. Amém.